Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tiele novamente está aqui, certo? Para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Hoje a gente vai ter aula de História. A gente vai começar com a correção da atividade passada, tá bom? Pega aí seu livro, coloca na página 246, tá bom? Na atividade Mão na Massa, tá bom? Vamos lá. Na página 246 tem assim: observe o mapa. Bom, esse daqui é o mapa do Brasil, certo? Que representa quais eram as capitanias hereditárias no período de 1534. Olha só, aqui o mapa e aqui a gente tem as capitanias. Certo? Mapa do Brasil representando quais eram suas capitanias hereditárias em 1534. A primeira questão fala assim: quantas capitanias hereditárias estão indicadas no mapa? Essa questão você iria resolver dessa forma. Como você já analisou a imagem, você iria contar quantas capitais tem aqui, certo? Tem um nome, tá bom? Então, contei elas e no total temos aqui 16, certo? Está sendo indicadas estão indicando dezesseis capitanias. Certo? Conferiu aí o seu? Pronto. Vamos passar para a segunda questão. Ele vai apagar aqui, tá bom? Na segunda questão fala dessa forma: qual o nome da capitania que foi representada pelo artista Benedito Calixto na página anterior? Vou mostrar aqui para vocês qual é essa imagem, certo? Vamos retornar para a página 245. Pronto, temos aqui, certo? A imagem que a segunda questão está perguntando lá, tá bom? Quem fez foi Benedito Calixto, que é a fundação de São Vicente em 1900. A segunda questão está perguntando o que, Tcheli? Vamos retornar lá. Qual o nome da capitania que foi representada pelo artista Benedito Calixto na página anterior? De acordo com a imagem, foi a capitania de São Vicente. Pronto. Então, a capitania representada pelo Benedito Calixto foi a capitania de São Vicente. Confirmando aí o seu? Pronto. Vamos dar continuidade, tá bom? Ele vai apagar aqui. Vamos para a terceira questão. Cinco nomes dessas capitanias também são
5 nomes dessas capitanias são também nomes de estados brasileiros na atualidade, certo? Então, para responder essa questão também, você precisa voltar até a imagem do mapa, certo? Ler lá os nomes das capitanias e verificar quais são os nomes dessas capitanias que continuam o mesmo nome nesse período, certo? Vamos lá. Temos aqui Maranhão. Maranhão continua? Sim. Aí você escreve. Vamos lá, próxima. Ceará continuou com o mesmo nome? Sim. Próximo. Paraíba continuou com o mesmo nome? Sim. Próximo. Pernambuco continuou com o mesmo nome? Também. Próximo aqui é Espírito Santo, também continuou com o mesmo nome. Pronto, temos aqui, certo, o nome desses 5 estados que permaneceram, tá bom? Conferiu o seu? Muito bem. Então, a gente vai entrar no nosso conteúdo de hoje. Continuando com o seu livrinho, só passa para a página 247, tá bom? Vamos lá. Deixa a tia Eli apagar. Pronto. O nosso conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre a formação das primeiras vilas e cidades do Brasil, certo? Vamos lá. A primeira vila fundada pelos portugueses foi a Vila de São Vicente, no ano de 1532. Depois, a capitania hereditária, onde a vila estava localizada, recebeu o mesmo nome, certo? Os portugueses fundavam as vilas em locais específicos, certo? Que o ajudassem no comércio e também na produção das suas riquezas. Elas foram fundadas com a construção de uma casa-câmara, certo? Onde eram tomadas as decisões políticas, um pelourinho, que representava a justiça, uma cadeia e uma igreja. Esses se tornaram os símbolos da colonização portuguesa, tá bom? As primeiras áreas ocupadas pelos portugueses foi a parte litorânea do nosso país, certo? Do nosso Brasil. Pois assim facilitava o envio das mercadorias para Portugal, certo? Nessa época, o transporte era feito pelo mar, tá bom? Vale lembrar aí. Passando aqui um pouquinho mais abaixo. Opa, só um instante. É ao vivo. Pronto. Passando um pouquinho mais aqui abaixo, a gente tem uma atividade que é o quê? Com a lupa na mão, certo? Aqui você vai observar o mapa, que é a formação da cidade de Santos. Certo? São Vicente. Sobre a primeira vila, que foi São Vicente, ela tinha como donatário o senhor chamado Martim Afonso de Souza, certo? Esse senhor, ele não permaneceu muito tempo aqui nas terras brasileiras, ele foi, né, passou um pouco e deixou alguns dos seus homens para cuidar das suas terras, tá bom? Então, observando aqui a imagem, a gente tem o quê?
São Vicente. Essa daqui é uma ilustração do livro de Viagem ao Reino Brasileiro. Rio da Prata e Estreito de Magalhães, em 1624. Tá bom? Olha só. Nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar, certo, algumas construções portuguesas. Nessa imagem, se você olhar aí no seu livro, você vai perceber a presença de muitas casas, certo? Há presenças também de igrejas e também temos aqui a presença de alguns fortes. O que eram os fortes? Os fortes eram construções militares que eram feitos para proteger, né? Sendo usado para defender os territórios das possíveis invasões. Aqui a gente tem, certo? Você olha aqui, bem aqui temos um, aqui também e logo aqui. Visualiza aí no teu livro, tá bom? Aí, a primeira questão fala assim: na imagem, há representações de algumas dessas construções portuguesas? Se sim, escreva quais você conseguiu identificar, tá bom? Então, você vai visualizar novamente e vai escrever quais são as construções que você conseguiu observar e você vai escrever o nome delas, tá bom? Vamos passar para a página, aliás, até na página 247, 247, temos aqui a realidade aumentada também, certo? Você pega aí o seu celular, o seu tablet, coloca no aplicativo Sairá, tá bom? Posiciona a sua câmera e vai abrir esse vídeo aqui, tá bom? Vocês vão colocar aí seu celular, o seu tablet nessa página e vai abrir um vídeo bem legal, também passando mais informações, certo? Vamos para a página 247 para dar continuidade na nossa aula. Vamos lá. Os portugueses desbravaram o território brasileiro, saindo do litoral e foram para o interior. Então, eles saíram do território brasileiro, da parte litorânea, certo? E foram explorar mais o território brasileiro, foram para outras partes. Então, ao longo do caminho, eles fundaram povoados, pequenos entrepostos, que eram o quê? Pequenos lojas, podemos dizer que lojas, comércios, né, onde vendiam mercadorias, comida, roupas, isso para aquela população, certo? Era um comércio entre povoados para que os exploradores pudessem comprar alimentos. Conforme os povoados cresciam, eles também elevaram a categoria de vila e as vilas cresciam e se tornavam as grandes cidades, tá bom? Então, algumas construções como a Casa da Câmara, o Pelourinho, a igreja, certo? E a cadeia se tornaram um símbolo da colonização e representavam o modo de viver do português. Elas são hoje marcos históricos da colonização e também da fundação de várias vilas da época. Por meio delas, sabemos mais sobre esse período da nossa história que chamamos de período colonial. Quero aqui chamar a atenção de vocês para essas duas imagens aqui, certo? Olha só, a primeira imagem, ela é de qual? Da igreja de São Francisco, essa daqui. Do outro lado, a gente tem a igreja de Nossa Senhora do Carmo, essa daqui, do cantinho. E bem aqui no meio, a gente tem o Pelourinho. Tcheli, o que é esse Pelourinho? O Pelourinho era uma coluna de pedra, certo? Que era colocado no meio de um espaço público, que servia, certo? Para punir os criminosos, tá bom? Bem aqui no meio. Vocês vão ver, entre as duas igrejas tem o Pelourinho. Então, mais abaixo a gente tem aqui a Casa da Câmara, que fica na Praça dos Três Poderes, em Mariana, Minas Gerais. Vamos lá. Pronto. As imagens são da Praça dos Três Poderes, na cidade de Mariana, em Minas Gerais,
certo? Essa praça, ela possui marcos históricos, como a Igreja de São Francisco, que a tia Eli explicou, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e também o Pelourinho. A Casa da Câmara e a cadeia, elas ficam na mesma edificação e também estão localizadas em frente à igreja que fica em Mariana, certo? A cidade de Mariana, ela foi a primeira vila a ser fundada no território de Minas Gerais. Para casa, a tia Eli vai passar para você fazer aí uma pesquisa de olho no local, certo? Que tem assim. Vamos pensar agora em nossa cidade. Converse com seus alunos e responda. Ela possui algumas dessas construções? Se sim, quais? Você vai fazer uma pesquisa, tá bom? Juntamente com a sua família, como a tia Eli já explicou em outras aulas. Devido à situação que a gente está vivendo, não é possível a gente estar aqui na escola, tá bom? Mas você vai fazer essa pesquisa com a sua família e até a próxima aula, tá?